Bom, retornando, tá? Eu preferi gravar vídeos curtos justamente para que aluno que tem celular não ficar tão pesado, tá bom? Então, voltando. Então, entender o que é uma entidade. Exemplo de entidade, tá? Como é que você vai, digamos, desenhar esta entidade? Esta entidade, ela é representada por um retângulo, tá? E na entidade você vai dizer, olha, aqui é o aluno, a disciplina, professor e curso. Então, quando você for modelar, você vai utilizar a ferramenta de modelagem, ou então você vai estar desenhando, né, para você resolver as atividades que provavelmente vamos trabalhar. Então, tem o problema, né? Aí você, eu identifiquei 5 entidades. Então, você vai desenhar o quê? Modelar 5 retângulos. Para cada retângulo, você vai dizer o nome da entidade. Então, neste contexto aqui do SIGA, eu identifiquei aqui a entidade aluno, a entidade disciplina, a entidade professor e a entidade curso. Bom, lembrem lá, quais são as 3 características do modelo conceitual? Entidade, atributos e relacionamento. Beleza? Então, o que é um atributo? Né? O atributo é uma propriedade da entidade. Ou seja, eu dizer assim, olha, a entidade aluno, ela tem o atributo nome, o atributo endereço, o atributo sexo, o atributo matrícula, o atributo curso, enfim. Tá? Eu estou dizendo assim, gente, então a minha entidade aluno, ela tem estas características aqui, nome, endereço, beleza? Ou seja, esses campos, nome e endereço, eles serão o quê? As características das colunas da tua tabela. Aquela célulazinha do Excel, onde você vai escrever nome, na outra célula, endereço, na outra célula, sexo, entendeu? Professora, mas é preciso? Eu sei que o aluno tem essas informações, por que eu preciso modelar? Você precisa modelar porque justamente você precisa o quê? Mostrar este modelo para o seu cliente. Você precisa dizer para o cliente, olha, na tua aplicação eu vou criar a coluna aluno. E na coluna aluno eu vou inserir estes campos aqui. Nome, endereço, CPF, sexo, enfim, beleza? Então, como é que você vai modelar? Qual é a representação gráfica deste atributo? É uma elipse que vai ligar à entidade. Então, você vai desenhar esta elipse e vai ligar esta elipse, lógico, identificando que tipo de atributo né? Qual a característica dele, vai ligar a entidade que você está abstraindo. Então, aqui eu abstraí a entidade aluno. Nessa entidade aqui eu criei 2 atributos, nome e endereço. Bom, temos vários, né? Temos alguns tipos de atributos, né? Um deles é o atributo simples, ou seja, é um atributo que ele é indivisível, ele não pode ser, ele não é mudado, ou seja, o atributo CPF é só CPF. Nome, eu vou inserir nome mesmo, sexo, ou seja, é um atributo simples. Ele não é mudado, não é modificado, tá? Ele é indivisível, beleza? Vamos ter também o atributo composto. Aí já muda um pouquinho, né? O atributo composto, ele pode ser dividido em partes com diferentes significados, tá? Por exemplo, o atributo endereço, tá bom? Não sei se vocês já pegaram, assim, algum formulário de inscrição. Aí, nesse formulário de inscrição, em vez de criar apenas uma única coluna, ou seja, um único campo para você digitar lá o seu endereço, o formulário estava dividido em rua, bairro e CEP. Tá?
rua, bairro e CEP, número, logradouro, esse conjunto de informação é o endereço, tá? Ou seja, o atributo endereço, ele poderá ser dividido em subatributos. Neste exemplo aqui, eu dividi em 3. Rua, bairro e CEP, tá? Mas esse conjunto de subatributos, ele representa um único atributo, que é o atributo endereço. Professora, mas por quê? Porque quando for levado isso aqui lá para o programador, se ele verificar essa modelagem aqui, programador não, para o BDA, que vai criar o banco de dados, quando ele for verificar isso aqui, ele vai dizer assim, então eu vou criar na minha tabela 3 campos, rua, bairro e CEP. Mas isso aqui significa que é o quê? Uma única informação subdivididas. Bom, mas se eu entregar desta forma aqui para ele, ele vai dizer assim, então eu vou criar uma tabela somente com um campo nome e o outro campo endereço, ou seja, a pessoa vai ter que digitar toda a informação dela naquele campo. Por exemplo, o Rafael mora na rua 4 do bairro Tapanã, número 5, CEP 6305, Ou seja, em um único campo, a pessoa vai ter que digitar toda a informação dela. Mas, se você modelar desta forma aqui, ele vai primeiro vai ser criado 3 campos, rua, bairro e CEP, ou seja, na rua ele vai colocar rua 4, bairro Tapanã e no outro campo CEP, ou seja, fica uma coisa mais organizada do que a pessoa ficar digitando toda a informação somente em um campo, tá bom? Então é por isso que quando vocês recebem, né, um formulário de inscrição, tá dividido lá, né? Rua, bairro, CEP, logradouro, número. É justamente porque a pessoa entendeu que seria melhor você dividir o campo endereço em 3 informações, tá bom? Então, esta aqui é a representação, né, do atributo composto, quando o atributo principal ele tem suas ramificações. Isso cai muito em concurso, tá? Eles colocam assim, o desenho, a modelagem, e perguntam, que atributo é esse? É um atributo simples, um atributo composto, um atributo derivado, tá bom? Bom, entendido aqui, né? Atributo composto é um atributo que ele poderá ter suas ramificações, ser subdividido, mas entende que este é uma única informação, só que é uma informação dividida, né? Uma informação com subinformações, tá bom? Ou seja, rua, bairro e CEP é só uma informação, que é endereço. Apenas ela foi organizada. Beleza? Vamos lá. E o nosso atributo multivalorado, né? Já ele é diferente do atributo composto, tá bom? O atributo composto, como acabamos de ver, é um atributo onde uma única informação ela é subdividida, tá? O atributo multivalorado já está dizendo, são múltiplos valores, tá? É um atributo que possui um conjunto de valores para uma mesma entidade. Por exemplo, telefone, tá? Eu não posso dizer que telefone é um atributo composto, tá bom? Por quê? Se for criar 3 colunas de telefone, eu vou criar a coluna de telefone residencial, celular e a coluna para o telefone do trabalho. São 3 colunas. Mas essas 3 colunas se referem ao quê? A um atributo telefone. Só que são valores diferentes. Não é isso? Ou seja, o atributo telefone, ele tem 3 valores diferentes.
Eu tenho valor para o telefone residencial, que são dígitos diferentes, né? Por exemplo, o meu residencial é 3255-0469. Meu telefone celular, 988-9253. Aí digamos que eu tenho o telefone do trabalho, que agora eu não lembro, 35463. Então, ou seja, eu tenho 3 colunas com valores diferentes. Mas essas 3 colunas se referem a um atributo telefone, tá bom? Que é diferente aqui. Aqui eu tenho o atributo endereço, mas o endereço eu apenas dividi em rua, bairro e CEP, tá? Mas rua, bairro e CEP é apenas uma única informação, ou seja, é apenas um endereço de uma pessoa. E aqui não. Aqui o aluno, ele poderá ter o quê? 3 informações diferentes, 4 informações diferentes. Para cada informação de telefone, é um dado diferente. Faz referência a uma informação. Eu gostaria de saber qual o telefone residencial do Carlos. É uma informação. Qual o telefone celular do Carlos? É outra informação. Qual o telefone celular, digamos que o Carlos tenha outro celular. Do segundo telefone celular do Carlos, é uma outra informação, e assim sucessivamente, tá? Então, por isso, é um atributo multivalorado. Quando um atributo, ele poderá possuir vários valores para uma única entidade, tá? E esta aqui é a representação gráfica de um atributo multivalorado, ou seja, eu tenho 2 elipses, né, uma dentro da outra. Beleza? E um atributo-chave, que este aqui é o nosso principal atributo, tá bom? O atributo-chave é o atributo mais importante da entidade, porque é ele que vai diferenciar um valor do outro valor em um conjunto da entidade. Por exemplo, eu tenho o atributo aluno, né? A entidade aluno. Na entidade aluno, eu vou cadastrar o nome do aluno, Patrícia, CPF da Patrícia, 051. Aí na outra linha, eu vou cadastrar de novo Patrícia, CPF 052. Ou seja, eu poderei ter 1 milhão de Patrícias na minha base de dados. Mas o que diferencia uma Patrícia da outra é o atributo-chave CPF, porque ele é único. Não existe na nossa base de dados pessoas com o mesmo CPF. Tá bom? Então, o atributo-chave é o atributo cujos valores são distintos para instâncias distintas de um conjunto de dados, de entidades. Ou seja, eu tenho a entidade aluno. Qual é o atributo-chave de aluno? CPF. Eu tenho a minha entidade professor. Qual seria a entidade, o atributo-chave de professor? Matrícula. Professora, por que não pode ser nome? Por que não pode ser data de nascimento? Porque repete, né? Por exemplo, eu tenho aqui a aluna Patrícia, tá? A aluna Patrícia, ela digamos que nasceu dia 25/3, tá? Aí eu vou cadastrar uma outra Patrícia. Essa outra Patrícia também nasceu no dia 25/3. Aí eu vou cadastrar a terceira Patrícia. Ela também nasceu nesse mesmo dia. Então, o que vai diferenciar as Patrícias? Justamente o CPF. Então, eu tenho que escolher qual o atributo-chave daquela minha entidade. Geralmente, você vai escolher aquele atributo que não se repete informação. Beleza? No mesmo caso aqui, professor. Eu poderei ter 100 professores chamados Rafael,
Mas o que vai diferenciar um Rafael do outro é justamente o quê? A matrícula, porque cada professor tem a sua matrícula. Beleza? Ah? Bom, aí vamos chegar aqui no atributo derivado. Beleza? O que é o atributo derivado? É o atributo cujo valor pode ser obtido de outros atributos ou relacionamento. Diante disso, não precisa ser armazenado. Por exemplo, eu tenho aqui o atributo data de nascimento, tá bom? Data de nascimento, ele poderá ser um atributo derivado, porque a partir da data de nascimento, eu saberei a idade do aluno. Então não é preciso eu cadastrar, criar um campo idade. Não é preciso fazer isso porque eu vou ter informações redundantes. Ou seja, eu vou ter mais campos na minha base de dados para aquela tabela, ou seja, eu vou estar armazenando informações desnecessárias. Porque eu posso criar lá no SQL uma instrução que a partir do atributo data de nascimento eu consiga o quê? Calcular, eu consiga saber qual é a idade do aluno. Então, não é preciso você tá informando idade na minha base de dados, tá informando idade na tabela, criando um campo idade na tabela, porque eu tenho que a data de nascimento. Se eu tenho uma informação na minha tabela e essa informação poderá gerar uma outra informação, então este atributo é um atributo derivado. Então, o atributo data de nascimento é um atributo derivado, porque a partir dele poderá o que? Gerar a idade.